Eu pensei, bom, mas eu tenho que fazer uma coisa diferente. E houve um livro que mudou a minha vida. Eu li um livro que depois recomendou um outro livro lá dentro, que fui buscar esse livro e li. E quando eu li esse livro, o meu mundo mudou assim. Da noite para o dia, eu comecei a ver o mundo de uma forma como nunca tinha visto. E esse livro ensinou-me uma coisa que era, entre outras coisas, é que eu podia ter tudo aquilo que eu quisesse ter, eu podia ser quem eu quisesse ser na vida, mas eu tinha que pagar um preço. Se eu pagar um preço do fazer diferente, e o preço vem de várias formas, hein? Financeiro, preço de disciplina, o preço de dedicação, o preço de saber gerir melhor o tempo, o preço da conexão, tudo é um preço. Se eu pagar os preços que me vão sendo apresentados na vida, eu podia ter tudo aquilo que eu quisesse e chegar onde eu quisesse na vida. Eu pensei, ok, então tenho aqui um caminho. Comecei a acordar 2 horas mais cedo do que o dia normal para estudar vendas. Pensei, eu não sou bom a vendas mesmo. Eu vou investir tempo nisto. Vou pagar o preço da disciplina, do foco, do estudo. Então 2 horas antes, imagina, eu entrava para o trabalho às 9. Eu acordava às 5 da manhã. Entre as 5 e as 7, 7 e meia, estava a estudar vendas, estava a estudar desenvolvimento pessoal. Eu. Quem sou eu? Porque eu não sei quem eu era. Eu comecei a estudar isto. E chegava ao trabalho, aplicava. Imagina, teoria, chegava no trabalho, prática. Acertava umas coisas, falhava umas coisas, vinha todos os dias. Hein? Ora sim, eu fiz isso durante 1 ano e meio, esse hábito. E 1 ano e meio depois tornei-me no melhor vendedor da empresa. Estás a ver? E quando eu digo sempre às pessoas, quando eu me tornei o melhor vendedor, não é porque eu era um gênio, não é porque eu sabia mais que os outros, é porque eu estava a fazer mais do que os outros estavam a fazer. Porque a maior parte das pessoas, como é que encaravam o emprego? O sítio que vão das 9 às 5, depois das 5 horas, vão para a sua vida, não é? Eu não. Eu estudava antes de ir para o trabalho, depois de voltar para o trabalho, ainda estava em casa durante mais 1 hora ou outra, estudava e implementava. Ação. Teoria, prática. Teoria, prática. É impossível eu não ser bom. O que eu estava a dizer, é impossível tu parares numa pessoa que seja determinada e consistente. É impossível. Eu não conheço muitas pessoas que tu dizes assim, olha, implementa este novo hábito e durante 1 ano ou 2 anos, pá, depois logo se vê o que é. Porque ninguém me deu garantia que eu ia ser bom. Ninguém me deu garantias que ia ser melhor vendedor. A única coisa que eu sabia é que para ter resultados diferentes, eu tinha que fazer coisas diferentes. E comecei assim. E quando eu me tornei o melhor vendedor da empresa, naturalmente que o posicionamento, a minha marca dentro da organização mudou. O dono da empresa começou a ouvir. A minha opinião já conta muito, porque eu estou a trazer muito dinheiro para a empresa. Eu penetrei em mercados internacionais que a empresa nunca tinha chegado. Porque eu falo português, francês e espanhol. Eles não falam. Os ingleses não falam nenhuma outra língua se não ser inglês. Então deu-me ali, fui promovido como diretor de marketing e vendas. Estás a ver? E eu comecei a querer mais. Eu comecei a dizer assim, o meu sonho de multinacional ainda está comigo. Porque acomoda. Não. E eu pensei, disse uma coisa que foi. Eu era empregado daquela empresa, não é? E é aqui que se dá o mindset shift, ou a mudança de mentalidade entre empregado e empregador. E a minha pergunta foi só esta. Se esta empresa fosse minha, o que é que eu fazia diferente? Porque a maior parte dos empregados vão para uma empresa, assim, se não me pagam, eu não faço. A mim só me pagam para fazer isto, eu só faço isso. Verdade ou não? Bien fazer. A mim também. Estar gentil. Pronto. E eu também já fiz. A mim só me pagam para fazer isso, então não faço mais. Porque a pergunta que a maior parte das pessoas fazem é, o que é que eu tenho a ganhar aqui? Se não tiver a ganhar, não faço. Não é? Só que a pergunta correta é, quem é que eu me estou a tornar aqui? Essa é a pergunta correta. Porque o teu valor no mercado é diretamente proporcional aos teus skills e à pessoa que tu te tornas. Não aquilo que tu ganhas. Porque ganhar mais e menos, todos nós vamos ganhar mais e menos ao longo da vida. Às vezes vais ganhar mais, outras vezes vais ganhar mais. Isto é transversal na vida de toda a gente. Mas aquilo que tu te tornas, fica contigo para sempre. Esse é o teu maior ativo, maior asset. É quem tu te tornas. E nós, infelizmente, vivemos uma sociedade em que não falamos muito sobre isso. Falamos muito em ter coisas. Não é? Quero ter isto, quero ter. As pessoas querem ter coisas que conseguem apalpar. E podes ter tudo o que tu quiseres. Mas vais ter que ser quem ainda não foste. E a única forma de tu seres quem ainda não foste é fazendo coisas diferentes. Estás a ver? Caso contrário, esquece. Porque a nossa identidade, ser, é resultado daquilo que tu fazes. Se eu passar 2 horas contigo, eu sei quem tu és.
Porque eu vou saber quais são os teus hábitos. Os teus hábitos fazem quem tu és. Não o conhecimento que tu tens. Estás a ver? É os teus hábitos e o ambiente onde tu circulas. É o que vão fazer quem tu és. Então, eu tive essa sorte. Então, esse livro deu-me esse poder que eu ganhei. E que livro, irmão John? Think and Grow Rich. Pense e fique rico, de Napoleon Hill. Pense E fique rico. Yeah. Napoleon Hill é uma bíblia de desenvolvimento pessoal. É uma coisa assim... De ficar rico, não só de dinheiro, mas de... Não, mas e não é de dinheiro, é exatamente isso. Estás a ver? É aqui. Então, esse livro é um livro que foi escrito há mais de 100 anos e continua a ser aplicado ainda hoje os conceitos de há 100 anos atrás. Yeah. Um livro poderosíssimo, okay? Que eu recomendo toda a gente a ler. E depois assim comecei. Então, quando eu comecei a ganhar isso, eu perguntei, se esta empresa fosse minha, o que é que eu faria diferente? Eu comecei a pensar como um dono de empresa e não como um empregado da empresa. Estás a ver a diferença? Ok, como é que nós medimos isso? Porque o dono da empresa deve ter uma visão de cima para baixo. Nós chamamos de visão de pássaro. Visão de pássaro é de cima para baixo. Tu de cima consegues ver tudo, não é? Se estiveres em baixo, não tens a visão ampla. O dono da empresa tem que ter. O empreendedor tem que ter uma visão de cima para baixo. Do mercado, das pessoas, enfim. Então comecei a sugerir uma série de coisas ao dono da empresa. Porque eu queria internacionalizar, queria chegar a outros mercados, eu sabia que tínhamos potencial e não estávamos a fazer isso. E ele dizia sempre que não, a maior parte das ideias. Não. Yeah. A empresa era uma empresa que era muito forte financeiramente, mas tinha muitas lacunas de processos e estruturas. Eu estava na área de vendas, mas eu sou engenheiro de formação. Processo, estrutura é uma coisa que está na base do engenheiro. Eu pensei, se esses problemas, se esta empresa tem estas lacunas, há mais empresas lá fora que têm o mesmo problema. Foi assim que eu saí e criei o meu primeiro negócio. E ir a outras empresas, treinar equipas de vendas, que é aquilo que eu era muito bom, a vender. Treinar equipas de vendas e ajudar as empresas a escalarem e entrarem em mercados emergentes, que era o que eu sabia fazer. Estás a ver? E comecei a ter muito sucesso nisso, até que a empresa onde eu trabalhava como empregado contratou-me como um consultor externo. Estás a ver? Volto para a empresa para fazer um trabalho de consultoria e os meus colegas todos começam a me perguntar a Adel, como é que tu fizeste isso? Ainda há uns meses estavas aqui como um dos nossos colegas, agora voltaste, és tu que nos dizes o que é que nós temos que fazer, ganhas mais do que nós e passas menos tempo aqui na empresa. Como é que fizeste isso? E toda a gente começou a me perguntar. E eu comecei a ensinar as pessoas a criar o seu próprio negócio. Eu dizia, ok, vou-te ensinar a criar a tua própria economia. Cria o teu próprio negócio. E qual é que é o maior medo das pessoas que querem sair de um emprego, que têm ideias, gostavam de fazer? É medo de não conseguir ter sucesso, mas o primeiro medo é como é que eu vou ter clientes? As pessoas não sabem como trazer clientes, não é? Alguém que vai pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto, como é que eu faço isso? Que é aquilo que estávamos a conversar há bocado. Seja assim, tenho muitos seguidores, mas como é que eu agora capitalizo isso, não é? Yeah. E é isso que eu sou bom a fazer. É ensinar as pessoas a vender. Então eu criei um programa de business em que a promessa era muito simples. Eu ensino-te a criar o teu negócio e a fechar o teu primeiro cliente de 4 dígitos.